Na mitologia suméria, os Anunnaki ocupam um lugar de destaque e fascinação. Os sumérios, que viveram na Mesopotâmia, onde hoje é o sul do Iraque, por volta de 4000 a.C., desenvolveram um sistema religioso e mitológico complexo, que inclui uma variedade de deuses e deusas. Entre essas divindades, os Anunnaki eram particularmente notáveis. Olá, aqui é o Marcos, e hoje vamos explorar essa história bem interessante. Então já se inscreva e deixa o like. E vamos começar. Deuses dos céus. O termo Anunnaki pode ser traduzido como aqueles que do céu vieram. Essa designação dá a entender que essas entidades eram de origem celestial, o que por si só já gera especulações e mistérios. Os sumérios acreditavam que esses seres desceram dos céus para a terra. O papel nas narrativas míticas. Os textos sumérios, como o Enuma Elish, uma epopeia da criação, mencionam os Anunnaki como participantes ativos na formação do mundo e da humanidade. Eles eram frequentemente representados como deuses ligados a diferentes aspectos da vida e da natureza, desempenhando papéis tanto criativos quanto destrutivos. Isso dá a entender que sua influência era abrangente e variada. Tabuletas de argila e registros. Grande parte do que sabemos sobre os Anunnaki provém de tabuletas de argila, inscritas com cuneiforme, um dos primeiros sistemas de escrita da humanidade. Essas tabuletas foram descobertas na antiga cidade suméria de Nippur, na região que hoje é o Iraque. Elas contêm informações sobre a mitologia, os rituais e a vida cotidiana dos sumérios, bem como sobre os deuses, incluindo os Anunnaki. Rituais e adoração. Os Anunnaki eram objetos de adoração e rituais religiosos na antiga Suméria. Templos e altares eram dedicados a essas divindades, e oferendas eram feitas para apaziguá-los ou obter seus favores. Os sumérios acreditavam que os deuses controlavam aspectos essenciais da vida, como as estações, as colheitas e o destino humano. Simbolismo e iconografia. Os Anunnaki eram frequentemente representados na arte suméria, com atributos e símbolos específicos que os identificavam. Por exemplo, o deus Anu, considerado o líder dos Anunnaki, era frequentemente retratado com um chapéu com chifres, que simbolizava sua divindade e poder. A mitologia suméria e sua inclusão dos Anunnaki é um dos primeiros registros da humanidade que aborda a relação entre deuses e humanos. A ideia de seres divinos que vieram dos céus para criar e influenciar a humanidade levanta questões fascinantes sobre as origens da civilização e o papel de entidades superiores na trajetória da nossa espécie. Essas histórias, registradas em tabuletas de argila, têm persistido através dos séculos e continuam a inspirar debates e especulações sobre nossa história e as possíveis origens de nossa existência. Criadores da humanidade? A mitologia suméria e as narrativas relacionadas aos Anunnaki sugerem intervenções significativas desses seres na história da humanidade. Embora seja importante destacar que essas histórias se enquadram no âmbito mítico e religioso, a influência dos Anunnaki na mitologia suméria e sua possível ligação com eventos históricos oferece uma perspectiva intrigante. Influência na criação humana. Uma das intervenções mais notáveis atribuída aos Anunnaki é a criação da humanidade. Segundo as narrativas sumérias, eles teriam modificado o DNA dos hominídeos, que habitavam a Terra, dando origem aos seres humanos. Isso tem sido interpretado como uma intervenção direta na evolução da espécie humana, transformando-nos em uma forma que lhes permitia usar-nos como trabalhadores. Progresso tecnológico. Os Anunnaki também são associados a presentes de conhecimento avançado. Eles teriam compartilhado informações sobre agricultura, metalurgia e outros campos com os sumérios, acelerando o desenvolvimento humano em áreas críticas. Isso é interpretado como uma intervenção indireta
impactou o curso da história, permitindo que a civilização humana prosperasse mais rapidamente. Ensinamentos culturais e religiosos. Além de conhecimento técnico, os Anunnaki também são creditados com a transmissão de ensinamentos culturais e religiosos. Suas influências podem ser observadas nas crenças e rituais religiosos dos sumérios, que mais tarde se espalharam para outras civilizações mesopotâmicas. Isso sugere uma intervenção em aspectos essenciais da cultura humana. Engajamento político e monarquias divinas. A mitologia suméria frequentemente descreve monarcas como intermediários entre os deuses, incluindo os Anunnaki e o povo. Os reis eram vistos como representantes dos deuses na Terra, e essa crença sustentava o sistema político e a autoridade monárquica. Os Anunnaki, portanto, exerciam uma influência significativa na organização política da sociedade suméria. Impacto na evolução das religiões. A influência dos Anunnaki se estendeu além da mitologia suméria. As histórias e símbolos foram absorvidos por civilizações posteriores, moldando suas próprias mitologias e religiões. Por exemplo, divindades mesopotâmicas subsequentes, como Marduk, foram relacionadas aos Anunnaki. Esse impacto se reflete na continuidade da herança cultural dessas civilizações e nas crenças religiosas que se desenvolveram. Interpretação contemporânea. As histórias dos Anunnaki continuam a atrair interesse hoje, frequentemente na forma de teorias e interpretações alternativas da história humana. Algumas teorias modernas alegam que esses seres ainda estão ativos e influenciam eventos globais. Essas interpretações contemporâneas representam uma forma de intervenção na narrativa histórica estabelecida. Falta de evidências. Uma das questões fundamentais que envolvem a crença na existência e intervenção dos Anunnaki é a falta de evidências concretas. Embora as narrativas mitológicas sumérias forneçam um relato intrigante e detalhado sobre esses seres, elas são consideradas parte do domínio mítico e religioso, não do registro histórico ou científico. A ausência de provas arqueológicas diretas ou documentação histórica independente que corroborem as histórias dos Anunnaki tornam desafiador aceitar essas narrativas como fatos. Os céticos argumentam que as histórias dos deuses antigos podem ser interpretadas como metáforas ou alegorias em vez de eventos reais. Enquanto os arqueólogos e historiadores descobriram e decifraram numerosas inscrições e artefatos sumérios, essas descobertas geralmente não fornecem evidências definitivas da intervenção direta dos Anunnaki. Em vez disso, elas oferecem insights valiosos sobre a cultura, religião e vida cotidiana dos sumérios. A falta de documentos independentes de outras civilizações contemporâneas dos sumérios também é uma questão significativa. Se os Anunnaki tivessem exercido uma influência tão substancial na história humana, seria de se esperar que outras culturas da época fizessem referência a eles, ou aos eventos associados a eles. Assim, a carência de provas materiais e documentação independente deixa muitas questões sem resposta. Isso levanta o desafio de discernir entre mitologia, história e uma possível realidade, e ilustra a importância de abordar tais narrativas com um ceticismo saudável, enquanto ainda apreciamos seu valor cultural e histórico. O impacto cultural. Os Anunnaki têm desempenhado um papel significativo na cultura contemporânea, independentemente de sua existência real. Sua influência pode ser retratada em várias áreas. Literatura e ficção científica. Os Anunnaki frequentemente servem como personagens ou elementos em obras de ficção científica e literatura. Autores exploram a ideia de que seres extraterrestres influenciaram a história humana, o que cria narrativas envolventes. Teorias da conspiração. Teorias da conspiração envolvendo os Anunnaki prosperaram na era digital. Argumentos de que eles ainda exercem controle sobre eventos mundiais
ou mesmo se infiltraram em governos ou debatidos em fóruns online e mídias sociais. Desafio às narrativas convencionais. A ideia de que os Anunnaki desafiaram as narrativas convencionais da história humana, encorajando as pessoas a questionar e reconsiderar o que elas sabem, isso é saudável para o pensamento crítico, desde que seja equilibrado, é claro. Interesse público. O conceito dos Anunnaki atrai um interesse significativo do público, demonstrando a nossa incessante curiosidade sobre nossas origens e o lugar da humanidade no universo. Os Anunnaki permanecem como um dos grandes enigmas da história e da mitologia. Sua possível existência é debatida apaixonadamente, e as teorias que os envolvem continuam a cativar a imaginação. Independentemente da realidade, a busca por respostas sobre os Anunnaki continuam a impulsionar nossa criatividade. Obrigado por ficar até o final. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir.